tarde. Meu nome é Micaela e eu e meu grupo, que é composto pelos integrantes Augusto, Daniela, Daniele, Jaime e Pedro, vamos dar início à nossa videoaula sobre vibrações. Primeiramente, o que seria uma vibração? Uma vibração mecânica é o movimento de um ponto material ou de um corpo que oscila em torno de uma posição de equilíbrio. Quando o movimento é mantido somente por forças restauradoras, diz que a vibração é livre. Começando então com pontos materiais e vibrações livres, movimento harmônico, consideramos o corpo de massa m preso a uma mola de constante K. Quando o ponto material está em equilíbrio estático, as forças que atuam sobre ele são o seu peso e a força T, de módulo K, de módulo K vezes o delta estático. Suponhamos agora que o ponto material é o deslocamento de uma distância xm de sua posição de equilíbrio e liberado com velocidade inicial nula. Se xm for escolhido menor que o delta estático, o ponto material irá mover-se para cima e para baixo de sua posição de equilíbrio, produzindo-se uma vibração de amplitude xm. Para analisar a vibração, consideramos o ponto material na posição P em algum instante arbitrário T, denotando por x o deslocamento de OP, medida da posição do equilíbrio O. Observamos que as forças que atuam sobre o ponto material são o seu peso e a força T, exercida pela mola, que tem módulo de delta estático menos o x. Lembrando que pela fórmula 1, observamos que o módulo da resultante F das forças é positivo para baixo, resultante dessa segunda fórmula, que F é igual a menos Kx. Assim, substituindo F na equação fundamental, força é igual a massa vezes aceleração, e lembrando que a aceleração é a derivada de segunda x2 pontos de x em relação a t, extraímos a terceira equação de m vezes x2 pontos mais kx é igual a zero. Essa equação, observamos que a mesma conversão de sinal pode ser utilizada para a aceleração x2 pontos e para o deslocamento x, ou seja, positivo para baixo. A equação 3 é uma equação diferencial linear de segunda ordem, fazendo p ao quadrado igual a k dividido por m. Escrevemos a fórmula 3 na fórmula de x2 pontos mais p ao quadrado vezes x igual a zero, extraindo a fórmula 5, sendo chamada essa equação definida de movimento harmônico simples. Caracteriza-se pelo fato de que a aceleração é proporcional ao deslocamento de sentido oposto. Notamos que cada uma das funções x1 igual a seno de pt e x2 igual a cosseno pt satisfaz a equação número 5. A solução geral de 5 pode ser obtida multiplicando-se as soluções particulares por constantes arbitrárias a e b, sendo x igual a seno pt mais b cosseno pt. Derivando essa equação número 6 duas vezes, chegamos ao valor da velocidade, que é igual a x1 ponto, que é a P vezes cosseno pt menos bp seno pt. Olá, eu sou a Daniele e vou dar continuidade ao trabalho. Então, conforme a figura, quando t varia, os dois vetores a e b giram no sentido horário. O módulo da sua resultante, que é esse vetor OQ, que a gente pode ver aqui na figura, é igual ao deslocamento xm. O movimento harmônico simples de P ao longo do eixo x pode ser obtido projetando-se neste eixo o movimento do ponto Q, que descreve uma circunferência auxiliar de raio xm com uma velocidade angular constante p. Então, sendo a equação 9 OP igual a OQ, seno de pt mais o ângulo, que nos conduz a novas equações para o deslocamento, velocidade e aceleração de p, que são as equações 10, 11 e 12. Na equação 10, temos que o deslocamento é igual a xm, seno de pt mais o ângulo. A velocidade é igual a xm, p cosseno de pt mais o ângulo.
e a aceleração é igual a menos xm p ao quadrado de seno de pt mais o ângulo. Então, pela figura, a gente nota que um ciclo completo é descrito após o ângulo pt ter aumentado 2π radianos. O valor correspondente de t, representado por tal, é chamado período de vibração e medido em segundos. Então, temos que o período é igual a 2π sobre p. O número de ciclos descritos na unidade de tempo é representado por f e chamado de frequência da vibração, onde a frequência é o inverso do período. Então, temos que o p sobre 2π representa a frequência. Os diagramas velocidade-tempo e aceleração-tempo podem ser representados por curvas senoidais do mesmo período que o diagrama deslocamento-tempo, mas com ângulos de fase diferentes. Conforme as equações 11 e 12 que acabamos de ver, observamos que os valores máximos dos módulos da velocidade e aceleração são Vm, que é igual a xm vezes p, e Am, que é igual a xm vezes p ao quadrado. Como o ponto Q descreve a circunferência auxiliar de raiz xm, uma velocidade angular constante p, sua velocidade e sua aceleração são iguais respectivamente. Lembrando que as equações 11 e 12 que encontramos, portanto, a velocidade e a aceleração de p podem ser obtidas em qualquer instante pela projeção no eixo x dos vetores de módulos Vm e Am, que representam, respectivamente, a velocidade e a aceleração de Q no mesmo instante. Os resultados obtidos não estão limitados à solução de problemas de uma massa presa a uma mola. Eles também poderão ser usados para analisar o movimento retilíneo de um ponto material sempre que a resultante F das forças que atuam sobre o ponto material for proporcional ao deslocamento x e aponte para a origem. Olá, eu sou a Daniela e eu vou falar sobre o pêndulo simples, solução aproximada. A maioria das vibrações encontradas em aplicações da engenharia elas podem ser representadas por um movimento harmônico simples, mas outras, embora de diferentes tipos, podem ser aproximadas por um movimento harmônico simples, desde que as suas amplitudes permaneçam pequenas. Podemos considerar, por exemplo, um pêndulo simples consistindo em uma massa m presa a uma corda de comprimento L, que pode oscilar num plano vertical. Num determinado instante t, essa corda forma um ângulo θ com a vertical. As forças que atuam sobre a massa são seu peso e a força t exercida pela corda. Expressando o vetor MA em componentes tangencial e normal com a MAT apontando para a direita, isso é, no sentido correspondente ao valor excrescente de θ, observamos então as seguintes fórmulas. E observando que P é igual a massa vezes a gravidade dividindo a relação acima por ml, podemos obter a seguinte equação. E para oscilações de pequenas amplitudes, obtemos a equação 17. Comparando-a com a equação 5 do slide anterior, mostramos que a equação obtida é do movimento harmônico simples e que a frequência angular P da oscilação é igual a g dividido por L elevado a meio. Substituindo então na equação, obtemos a seguinte equação. Para obtermos a equação exata para o período das oscilações de um pêndulo simples, devemos retomar a equação θ, dois pontos mais a gravidade sobre a distância de seno θ igual a zero, multiplicando essa equação por 2θ ponto, e integrando a posição inicial correspondente à máxima de flexão de θ igual a θm e θ igual a zero asterisco, obtemos a equação θ ponto ao quadrado, que é igual a duas vezes a gravidade sobre a distância vezes o cosseno de θ menos o cosseno de θm. Substituindo essa equação, cosseno θ por 1 menos 2 seno ao quadrado de θ sobre 2 e cosseno de θm, por uma expressão análoga, isolando dt e integrando em um quarto de período, temos que o período é igual a 2 raiz quadrada de distância sobre a gravidade da integral de 0 até θm, da distância θ sobre seno ao quadrado sobre a raiz quadrada de seno ao quadrado de θm sobre 2 menos seno ao quadrado de θ sobre 2. A integral do segundo membro é conhecida como integral elíptica. Ela não pode ser expressa em termos de funções.
algébricas ou trigonométricas usuais. Todavia, fazendo seno de θ sobre 2 igual a seno de θm sobre 2 seno de φ, escrevemos que o período é igual ao 4 raiz quadrada de distância sobre a gravidade, a integral de 0 até π sobre 2 e de φ sobre a raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de θm sobre 2 e seno ao quadrado φ, onde a integral obtida é chamada de k, que resulta no período de 2k sobre π, multiplicando 2π raiz quadrada de L da distância sobre a gravidade. Boa tarde a todos, meu nome é Jaime e hoje eu vou resolver um exercício do livro do Beer, mostrando todo o conceito apresentado nessa videoaula. Vamos lá. Um bloco de 50 kg move-se entre os guias verticais, como ilustrado na figura. O bloco é puxado 40 mm abaixo de sua posição de equilíbrio e liberado. Para cada combinação de molas, determinar o período de vibração, a velocidade máxima do bloco e a sua máxima aceleração. Bom, vamos lá. A gente dividiu o exercício em dois. Primeiro, as molas em paralelo. Para a gente achar o período de vibração, velocidade máxima e aceleração máxima, a gente primeiro precisa achar a constante K. Pela módulo da força, temos que K1 vezes delta mais K2 vezes delta é igual a K1 mais K2 vezes delta. E sabemos que K é igual a F sobre delta, que é igual a K1 mais K2. Isso nos dá um resultado de 10 kN por metro. Então, o período de vibração, como nós sabemos que a massa é 50 kg, e pela equação 19.4, temos que a frequência angular ao quadrado é igual a K sobre M. Isso vai nos dar uma frequência angular de 14,1 radianos por segundo. E a fórmula do período de vibração é igual a 2π sobre a frequência angular. Isso nos dá um período de vibração de 0,444 segundos. A velocidade máxima, a fórmula é o deslocamento vezes a frequência angular. Isso vai nos dar que a velocidade máxima é 0,04 vezes 14,1, que nos dá uma velocidade máxima de 0,564 metros por segundo. A aceleração máxima é igual ao deslocamento vezes a frequência angular ao quadrado. Isso vai ser 0,04 vezes 14,1 ao quadrado. A aceleração máxima, então, vai ser de 7,95 metros por segundo ao quadrado. Olá, meu nome é Pedro e agora eu vou dar continuidade a este exercício e finalizar a nossa videoaula. Bom, agora vamos fazer o sistema das molas em série. O primeiro passo é determinar a constante K de uma única mola que seria equivalente às duas molas do sistema. E para a determinação dessa constante K, deve-se primeiro determinar a elongação total delta das duas molas, sobre uma força de carga estática F. Neste exercício, nós usaremos a força F com módulo de 12 kN. Bom, então para o cálculo de delta, este se dá pela fórmula onde delta 1 mais delta 2 é o delta total, no caso, onde delta 1 seria a força pela constante 1 e delta 2 a força pela constante 2. Substituindo os valores que nós temos, que o exercício nos forneceu na equação, encontramos o valor de delta como 5 metros. Encontrado este, podemos encontrar a constante K através da fórmula F, que é a força, sobre o delta. No caso, a constante K é de 2,4 kN por metro. Tendo encontrado a constante, nós podemos encontrar o período de vibração. Este se dá pela fórmula onde tal, que é o período, é igual a 2π sobre o P, onde o P é a frequência angular. Portanto, vamos calcular o P. Para acharmos P, podemos utilizar a fórmula, onde P ao quadrado vai ser igual a constante K dividido pela massa M. Substituindo os valores, encontramos a frequência angular igual a 6,9 radianos por segundo. E tendo encontrado esta, encontramos o período como sendo de 0,91 segundos. Agora vamos para o cálculo da velocidade máxima. A velocidade máxima vai se dar pelo x, que é a distância, em metros, vezes o p, que é a frequência angular. E substituindo na equação, encontramos a velocidade máxima como 0,28 metros por segundo. E por fim, para o cálculo da aceleração máxima,
nós temos que a aceleração vai se dar pelo x vezes a frequência angular ao quadrado. E substituindo os valores nessa, encontramos a aceleração máxima como 1,92 metros por segundo ao quadrado. Bom, assim terminamos o exercício e eu finalizo agora a nossa videoaula. Muito obrigado pela atenção de todos.